Quem estiver com a palavra, abra livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Versículos 38 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Assim como os irmãos estão, vamos orar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, buscamos a Tua presença para pedir que o Teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós nesta noite, ó Deus. Abra os nossos corações, para que recebamos, ó Deus, a Tua palavra, para que essa palestra fale ao nosso coração. Para isso, ó Deus, esconde-me na suficiência de Jesus, na suficiência da ação do Teu Espírito Santo. E mova, ó Deus, meu coração, meus pensamentos, meus lábios, para que venha falar aquilo que é da vontade do Senhor para cada um de nós. É o que pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aqueles que estão com a Bíblia, mantenham aberta a palavra de Deus nesse texto. Nosso tema hoje é a beleza da renovação dos compromissos. Queridos, há poucos dias eu vi a história de um casal de jovens que estão juntos há pouco mais de 3 anos. Quando alguém perguntou a esse casal de jovens: vocês são casados? Eles responderam enfaticamente: não. Nós estamos juntos para um período de testes. Nós estamos juntos para ver se vai dar certo. E é curioso que ambos estão em comum acordo nessa decisão de um relacionamento fluido. E a resposta desses jovens, meus queridos irmãos, revela uma característica do nosso tempo. Uma característica onde o egocentrismo está em primeiro lugar. Preciso ver se a relação me satisfaz. Preciso ver se a relação vai dar certo, para então me casar. Há outros, meus amados, que, embora se relacionem emocionalmente com outras pessoas, preferem viver como se solteiros fossem, na casa dos seus pais, apenas tentando desfrutar daquilo que é bom da relação, sem efetivamente assumir compromissos, sem efetivamente tomar decisões duradouras. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, de modo especial para esse texto, nós vamos perceber algumas realidades muito importantes sobre relacionamentos, sobre compromissos, sobre votos e sobre a necessidade de renová-los. E é sobre isso que eu gostaria de destacar 3 verdades nesta noite. A primeira delas é que Deus nos fez seres relacionais. Vou repetir. Deus nos fez seres relacionais. Notem, meus queridos, que Deus é autossuficiente. Nada pode acrescentar a Deus glória, poder, honra ou majestade. Se Deus não tivesse criado nada, se Deus não tivesse feito o homem à sua imagem e semelhança, ainda assim ele seria Deus, cheio de poder, de glória, de majestade, cheio de honra. Deus é o único que pode dizer: eu sou o que sou. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mesmo assim, Deus resolveu criar todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Mesmo assim, Deus resolveu nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Diz-nos a palavra de Deus em Romanos 11, 26, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente.
Ele nos fez amados para que o glorifiquemos, e Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, todo o louvor. O livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste assim por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Agora notem, Deus, ao nos fazer a sua imagem e semelhança, nos fez seres relacionais. Este é o nosso primeiro ponto. Deus nos fez seres relacionais. Ele estabeleceu, e foi Deus quem fez isto, Ele estabeleceu a necessidade de relacionamentos. O seu diagnóstico sobre o ser humano na pessoa de Adão não é bom que o homem esteja só. E quando se usa a palavra homem aqui, fala-se sobre a raça humana. Não é bom que o homem, que a mulher estejam sós. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Meus queridos, nós não fomos criados para o isolamento, não fomos criados para a reclusão, nós não fomos criados como pessoas autossuficientes. Só Deus o é, nós não somos. Nós precisamos nos relacionar. E nesse aspecto há 3 grupos de pessoas. Há aquelas pessoas, meus amados, que se relacionam com facilidade. Estão cercados de pessoas o tempo todo. Estão cercados de amigos, gostam de estar vivendo em sociedade. Um segundo grupo é o daquelas pessoas que, embora sejam sociais, optaram por serem mais reclusas, em função da frustração e da decepção em seus relacionamentos. E há aqueles que não têm facilidade de se relacionar, sentindo-se mais confortáveis sozinhos. Meus amados, não importa se eu e você estamos no primeiro, no segundo ou no terceiro grupo. A verdade é que nós somos seres relacionais e precisamos nos relacionar. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Vejam, nós fomos criados com necessidades físicas, fomos criados com necessidades espirituais, fomos criados também com necessidades emocionais e sociais. E é Deus, não sou eu que estou dizendo, é Deus que diz: não é bom que o homem esteja só. Queridos, não estamos afirmando que o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas é algo que não enfrenta dificuldades. O pecado, após ter entrado no mundo, e o nosso pecado, e agora estamos falando de pessoas que já nasceram de novo, pessoas que já se converteram, pessoas que já tiveram uma experiência com Jesus. Pecado na vida destas pessoas, muitas vezes as afasta do relacionamento com Deus e as afasta do relacionamento com o seu próximo, com seu esposo, com a sua esposa, com filhos, filhas e com os irmãos. Sim, o pecado afeta os nossos relacionamentos, embora tenhamos a necessidade e tenhamos sido criados para nos relacionarmos. Mas notem, meus irmãos, relacionamentos cristãos não podem se conformar com isto. Relacionamentos cristãos não podem ser fragmentados. Relacionamentos cristãos não podem e nem devem permanecer quebrados. Relacionamentos cristãos não podem, meus amados, compartilhar o mesmo endereço, a mesma localização, mas serem sem qualquer empatia, qualquer intimidade ou qualquer comunhão. Relacionamentos cristãos não podem ser de pessoas que vivem no mesmo lugar, mas não convivem. Note que o texto que nós lemos afirma exatamente isso. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Notem os pronomes utilizados. Deus, olhando para nós, diz: estabelecerei com eles a minha aliança, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, dar-lhes-ei um só caminho, para que
me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Jeremias 32, 38 e 39. Notem, nosso relacionamento com Deus, nossa aliança com Deus também é um relacionamento e uma aliança com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Somos pessoas criadas para serem relacionais. Por mais que enfrentemos conflitos em nossas relações, por mais que nós enfrentemos, amados, dificuldades em nossas relações, tanto com Deus, para com esposa, esposo, filhos, irmãos e o próximo, nós somos chamados para nos relacionarmos. Essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração. Não se conforme com uma vida conjugal, onde não hajam relacionamentos verdadeiros e profundos entre você e a sua esposa. Não se conforme com uma vida familiar, onde não hajam relacionamentos profundos entre vocês e os seus filhos. Não se conforme com um relacionamento na igreja, onde não haja um relacionamento profundo entre você e os seus irmãos. Deus nos fez para que nós nos relacionemos e para que nós superemos todas as dificuldades, todas as barreiras, todos os problemas, todos os conflitos, para que este relacionamento não só se estabeleça, mas se firme e cresça em intensidade. Nossa aliança com Deus é uma aliança com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos familiares. Este é o propósito de Deus para esta bendita instituição. Mas um segundo ponto que esse texto demonstra, amados, é que não existem relacionamentos sem compromissos. Não existem relacionamentos sem compromissos. Há uma realidade muito difundida em nossos dias, que ela foi sintetizada por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele criou o conceito de modernidade líquida. Os irmãos já ouviram falar? Modernidade líquida. O que é este conceito? E ele criou apenas a nomenclatura ao analisar a vida em sociedade. Mas o que esse conceito diz? Que a sociedade contemporânea é marcada pela fluidez, pela incerteza e pela efemeridade. Ou seja, ela é marcada por relações que são instáveis, por relações que não são duradouras, por relações que são fluídas, por relações que são passageiras. Diz ele, tudo é volátil, tudo é líquido. Isso inclui identidades, isto inclui o emprego, isso inclui as nossas relações, sejam familiares, sejam relações sociais. Tudo é fluido, tudo é líquido, nada é permanente, nada é sólido. Analise a sociedade que nós vivemos. Analise os relacionamentos, meus amados, sociais. Analise o relacionamento de pessoas com as quais você convive. Não é fato que realmente as pessoas estão encarando relacionamentos com essa fluidez, com esta instabilidade, com esta efemeridade, com aquela ideia de que estamos apenas testando, se não der certo, cada um para o seu lado e segue a vida. Estamos apenas experimentando para ver se der certo, se não der certo, cada um para o seu lado e cada um segue a sua vida. E assim que a nossa realidade se apresenta em nossos dias. Mas eu e vocês conhecemos a Deus. E entre aqueles que conhecem a Deus, as coisas não podem e nem devem ser assim. Entre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e são novas criaturas, as coisas não podem e nem devem ser assim. Para nós há sim estabilidade, para nós há sim durabilidade. E estas palavras não estão em desuso, essas palavras não caíram de moda. A grande realidade bíblica, quer seja em relação ao nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, quer seja o relacionamento nosso com os nossos filhos, com os nossos familiares, com a nossa igreja, é um relacionamento que exige, que demanda compromisso. Não existem relacionamentos sem compromissos. Um dia, Cristiano e Fernando assumiram os compromissos
E eu estava aqui. E eu testemunhei. Um dos primeiros casamentos que eu fiz aqui na igreja. Segundo a Fernanda I. Além deles, fiz muitos outros casamentos de queridos que aqui estão. Notem, meus amados, todos estes têm em comum o fato de se relacionarem, mas se relacionarem e se comprometerem. E foi a força deste compromisso que os fez caminhar até aqui, que nos faz caminhar até aqui, que nos fará caminhar até aqui. Note que o Deus da aliança é um Deus comprometido. Eu serei o seu Deus. E quanto a isso não existe negociação. Deus é Deus e é o meu Deus, o seu Deus, ontem, hoje, será por toda a eternidade. Ele é assim em seu relacionamento para comigo e para com os irmãos, desde a eternidade quando nos escolheu, até a eternidade quando nos glorificará. Eu serei o seu Deus e em Deus não há variação, nem sombra de mudança. Mas diz o texto, eles serão o meu povo. E no relacionamento nosso com Deus também não pode existir variação ou sombra de mudança. E o que torna isso possível, meus amados, não é nós sermos ou não abençoados por Deus, não é nós sermos ou não alcançados por milagres, não é nós sermos ou não pessoas que enfrentam ou deixam de enfrentar dificuldades. O que se estabelece, meus amados, é que apesar de todas as coisas, quando Deus faz, quando Deus não faz, nós continuamos e devemos continuar sendo o seu povo. Notem que a aliança que Ele fez conosco, e hoje vamos falar de alianças, os irmãos trocarão alianças, é uma aliança eterna, a aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Se você, meu querido, minha querida, entregou a sua vida a Deus, recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você tem essa promessa, Ele será o seu Deus, e você será o seu povo. Ele firmou contigo uma aliança, não transitória, não passageira, não fluida, não instável, mas uma aliança eterna que durará para sempre. Ele nunca lhes deixará de fazer o bem. Ele colocou o seu temor no seu coração, para que você nunca se aparte dele. É assim que o relacionamento com Deus se estabelece, um relacionamento comprometido. Mas diz o texto que Ele também nos dará um seu coração e colocará o seu temor no nosso coração para que nós nos comprometamos com Ele. E é para isso que Ele nos deu do seu Espírito. E o seu Espírito que torna possível o nosso relacionamento com Ele e nosso relacionamento entre os nossos semelhantes. Se você tem o Espírito Santo habitando em seu coração, e se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, você tem condições sim, de viver o fruto do Espírito no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com seus familiares, com seus irmãos, porque o fruto do Espírito aponta para essa possibilidade: amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo torna possível não só o relacionamento, mas a manutenção desse relacionamento através do compromisso. Por isso eu e você somos chamados para o compromisso da comunhão, o compromisso da unidade em amor. E meus amados, esse compromisso é algo muito sério. Quando nós professamos a nossa fé, quando nós nos casamos, quando nós batizamos os nossos filhos, nós assumimos voluntariamente compromissos com Deus, com os nossos cônjuges, com a nossa família, assumimos compromissos com a Igreja de Jesus Cristo, e esses compromissos são votos que nós fizemos diante de Deus, e quando votamos algo diante de Deus, estamos fazendo algo muito sério, muito sério, e para cumprir esses votos, nós devemos ser extremamente zelosos. Diz-nos a palavra em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, quando
a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizestes. Se você votou para com Deus, cumpra o teu voto. Se você votou para com a sua esposa ou seu esposo, cumpra o teu voto. Se você fez votos quando apresentou a Deus os seus filhos, cumpra os seus votos. Se você assumiu votos ao se tornar membro de uma igreja, cumpra os seus votos. Porque Deus, diz a palavra, não se agrada de tolos. E estes votos, meus amados, precisam ser cumpridos apesar dos muitos sacrifícios que se fazem necessários. Conversando com meu pai, perto do final da sua vida, ele disse: eu gostava muito de jogar futebol. E joguei futebol até os meus 20 anos. E eu então fiz a clássica pergunta aí, por que parou? Ele disse: porque me casei. Eu tinha a responsabilidade agora de uma esposa. Eu tinha a responsabilidade agora, tempo depois, para com as minhas filhas. E eu não podia correr o risco de jogar futebol, machucar e perder um dia de trabalho, porque o dia de trabalho era que trazia pão sobre a minha mesa. Compromisso. Compromisso. Certa feita, minha filha Jéssica, ela mostrou a intensidade desse compromisso com a família através de um gesto que me emocionou profundamente e me emociona até hoje. Nossa filha mais nova, a Laís, estava em processo anêmico e eu fui fazendo uma brincadeira com a Jéssica dizendo: olha, Laís vai precisar de transfusão de sangue. E se ela precisar de transfusão de sangue, você terá que doar o sangue para ela, porque você é irmã, né? Então o sangue seu serve para doar para ela. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Quando estávamos à mesa almoçando, ela olha com aquela carinha de ingenuidade, mas de autodoação, e diz: pai, se você precisar do meu sangue para Laís, pode pegar, não tem problema de eu morrer. Aí foi a minha vez de chorar e dizer: não, primeiro que você não vai ser doadora de sangue porque você é criança ainda, papai estava brincando. Segundo, porque se fosse doar, não seria todo o seu sangue e você continuaria viva, mas não vai precisar que você doe todo o seu sangue e morra pela sua irmã. Mas eu fiquei pensando, a decisão estava tomada em seu coração. Se necessário, ela morreria para que a sua irmã vivesse. E isso mostra muito o que é o amor de Cristo, porque Ele morreu para que eu e vocês tenhamos vida. Ele se comprometeu em obediência perfeita a Deus, deixando a sua glória, fazendo-se semelhante a nós. Ele se comprometeu enfrentando toda a paixão que incluiu maus tratos, que incluiu julgamentos injustos, que incluiu ser cuspido por aqueles a quem ele havia criado, que incluiu ele ser maltratado, açoitado, vergastado. Ele assumiu esse compromisso e assumiu até o fim. A Bíblia diz: Jesus, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Isso é compromisso. É esse compromisso com Deus, e esse compromisso de Deus para conosco, de Cristo para conosco, que deve nos motivar e nos ensinar sobre a natureza do compromisso que eu e vocês devemos assumir uns com os outros. Esposos para com esposas, esposas para com esposos. Pais para com filhos, filhos para com os pais. Irmãos para com seus irmãos. Não existe, meus amados, relacionamentos sem compromissos. Primeira verdade dessa noite: Deus nos fez seres relacionais. Precisamos nos comprometer. Segundo, não existem relacionamentos sem compromissos. E terceiro, vamos chegar ao que faremos daqui a pouco. Os compromissos precisam ser renovados. Ray Stedman, num livro maravilhoso cujo título é A Dinâmica da Vida Autêntica, ele faz uma análise muito profunda da vida cristã. No primeiro capítulo do seu livro, ele cita que quando alguém nasce de novo, quando alguém se converte, quando alguém entrega sua vida a Jesus, há 3 evidências de que esta vida cristã é transbordante. Há 3 evidências de que esta vida cristã se manifesta em todo o seu vigor. 3 evidências. Primeira delas, a paz que invade o coração
daquele que é nascido de novo. Uma paz que alcança os nossos sentimentos mais profundos, porque nós passamos a ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, de que nós somos vistos por Deus como justos, de que não pesa sobre nós nenhuma ou qualquer culpa. E esta paz é uma paz inigualável. O mundo não pode dar, então somente o Senhor Jesus nos dá. E aquele que se converta, em primeiro lugar, ele pode experimentar esta paz, esse bem-estar de uma forma transbordante no seu coração. Mas uma segunda possibilidade, que com o tempo pode acontecer. O sentimento de pertencer a uma família, com muitos irmãos e irmãs, com os quais amam e se relacionam. O fato de terem um só Pai, uma só esperança e um só Deus, também se tornam transbordantes. Nós não sentimos mais como estrangeiros e peregrinos, nos sentimos como família e da família de Deus. Nós temos pessoas com quem contar, pessoas com quem nos relacionar, pessoas que amamos, pessoas que nos amam. Nós professamos juntos que cremos no só Deus, no só Senhor. Nós dizemos, nós temos uma só fé, uma só esperança. Nós estamos unidos por laços eternos. E este sentimento é muito bom, e este sentimento é transbordante na vida daquele que se converteu. Uma terceira possibilidade é a libertação do temor da morte que ocorre quando alguém crê em Jesus. Ter a certeza de vida eterna e ter a certeza de que após a morte irá para o céu e não para o inferno, é algo que nos satisfaz de uma forma implacável, transbordante, é uma forma inexplicável. Eu estou certo que se você tem uma experiência de conversão, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, você já experimentou essa paz, esse bem-estar. Você já experimentou esse sentimento de pertencimento ao povo de Deus, à família da fé, de ter irmãos e irmãs e compartilhar da mesma esperança, da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Deus, do mesmo Senhor Jesus. Você já experimentou este descanso que é saber que se nós morrermos esta noite, estaremos para sempre com o Senhor e eternamente com o Senhor, e já não nos resta mais a perdição, a condenação ao inferno, mas resta-nos o céu, um céu com Deus que é maravilhoso. Mas Hal Steadman, ele observa o seguinte: embora sejamos novas criaturas, nós permanecemos nesse mundo. E há também três possibilidades nas quais nós podemos nos enquadrar com o passar do tempo. Notem, meus queridos, com o passar do tempo, a antiga vida vai querer se manifestar outra vez. A antiga natureza vai querer botar suas garras para fora. E existem então, nesse momento, três possibilidades. Primeira, você perceber que houve um declínio espiritual e que aquele vigor e fulgor inicial começou a desaparecer. Há muitos que neste ponto chegam a abandonar a comunhão com Deus, abandonar a leitura da Bíblia, abandonar a vida de oração, abandonar a vida de comunhão com Deus. Há muitos que nesse ponto, meus amados, perdem totalmente o interesse espiritual e chegam temporariamente a abandonar a igreja. Isso pode acontecer. E muitas vezes acontece. A Steadman diz que há uma segunda possibilidade. A pessoa, ao perceber que o seu vigor espiritual arrefeceu, está diminuindo, ao perceber que já não tem o mesmo entusiasmo, o mesmo vigor, o mesmo amor, a mesma necessidade de envolvimento, esta pessoa toma consciência da sua situação e do seu coração frio e rebelde, se assusta com isto e busca então converter-se. E busca então em arrependimento a conversão. Busca o auxílio de pessoas mais experientes. Busca recuperar a força do primeiro amor. Ora, este convite que Jesus Cristo faz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Muitos, ao perceber isso na sua vida cristã, decidem: eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas há uma terceira possibilidade, e esta é muito séria.
Descobrir que é possível evitar a humilhação e a dor de arrependimentos e conversões contínuas e manter uma consagração só de fachada. Manter uma consagração, meus amados, onde há retidão moral, onde há ortodoxia, uma santificação que impressiona os outros, mas não tem qualquer efeito interno contra o pecado, contra o esfriamento espiritual, contra a ausência de vigor, contra a ausência de compromisso. Busca medidas que satisfazem o seu ego, podem impressionar os outros, mas não são eficazes em seu relacionamento verdadeiro com Deus. Notem, eu e vocês podemos ter experimentado, ou estar experimentando, essas três possibilidades. Perceber que houve um declínio espiritual e se esfriar na fé efetivamente a tal ponto de abandonar aquilo que com ela se relaciona. Perceber que houve um esfriamento espiritual e buscar desesperadamente o primeiro amor, procurando resgatar esse primeiro amor e esta paixão por Jesus Cristo. Ou então, perceber que houve um esfriamento espiritual, que houve uma perda de vigor espiritual, mas decidir manter a aparência, sem experimentar os incômodos e constantes arrependimentos e conversões. Viver para impressionar os outros, mas viver sem conteúdo, viver hipocritamente, viver exteriormente, viver para satisfazer o seu ego, mas não para agradar a Deus. Amados, quando eu e vocês entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós assumimos um compromisso para com Deus. E qual foi o compromisso que nós assumimos para com Deus? Não sei se os irmãos se lembram, mas eu vou citar alguns deles. Usar os meios de graça ordenados por Deus, obedecer a sua palavra, seguir o que Ele ordena e não fazer aquilo que Ele proíbe, estar sujeito às autoridades da igreja para o seu ensino, correção e disciplina, enquanto as autoridades da igreja forem fiéis à palavra. Esses compromissos eu e vocês assumimos quando professamos a nossa fé. Mas vamos além. Quando nós, meus amados, assumimos um compromisso com a igreja também, nós fizemos alguns votos. Quais foram estes votos? Sustentar a igreja física, moral e espiritualmente. Dar um bom testemunho, testemunhar a verdade àqueles que não a conhecem. Mas aí então, nos nossos relacionamentos, nós fazemos votos quando nós nos casamos. Os homens prometem amar, honrar, defender, sustentar, cuidar e ser fiel em todo o tempo em que estiverem vivos. As mulheres prometem amar, honrar, cuidar, ser submissas e fiéis em todas as coisas enquanto estiverem vivas. Quando nós temos filhos e os trazemos para o batismo, nós nos comprometemos a criá-los na disciplina e na correção do Senhor, servir-lhes de exemplo cristão, orar por eles e com eles, ensiná-los a ler a palavra, instruir desde os primeiros anos sobre a vida cristã e fazer o possível para levar os nossos filhos ao conhecimento e à fé em Jesus Cristo, o Salvador. Vejam, todos nós, se nos comprometemos com Deus, com Cristo, com a igreja, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós assumimos estes compromissos. Nós fizemos voluntariamente estes votos. Mas, como estamos frisando nesse terceiro ponto, estes votos precisam ser, muitas e muitas vezes, renovados. Por quê? Porque eu e vocês devemos nos perguntar, como nós estamos em relação aos votos que nós fizemos para com Deus? Temos lido a Bíblia? Temos tido uma vida de oração? Temos, meus amados, seguido fielmente o que a Bíblia ordena? Temos procurado evitar aquilo que a Bíblia condena? Temos nos submetido às autoridades da igreja para que elas nos ensinem, ou quando elas nos disciplinam? Temos feito isto? Tem sido assim para conosco? Ou nós já não nos importamos com a palavra? Já não nos importamos com a vida de oração?
ou nós já não nos importamos se estamos obedecendo ou não o que a Bíblia recomenda, se estamos evitando ou não aquilo que proíbe? Se o pastor está ensinando e o que está ensinando, se esse sermão é relevante ou não para a minha vida, se esse sermão fica só na minha apreciação de domingo, ou se ele é encarnado nos meus atos durante a semana. Como está o teu relacionamento com Deus e os votos que você fez para com Ele? Em relação à igreja, nós prometemos sustentá-la física, moral e espiritualmente, dar bom testemunho e testemunhar aqueles que estavam lá fora. Como tem sido o cumprimento destes votos na igreja de Jesus Cristo? Temos sido pessoas compromissadas, temos cumprido os votos que nós fizemos? Dedicamos tempo e gastamos tempo colocando a casa de Deus como prioridade em nossa vida? Ou se tivermos que abandonar alguma coisa, não abandonaremos quaisquer outros compromissos assumidos, mas abandonaremos o compromisso com a casa de Deus. Como está o compromisso que voluntariamente nós assumimos com a igreja de Jesus Cristo, com a noiva de Jesus Cristo? Como está esse compromisso? Como está o compromisso, meus amados, que nós assumimos com o nosso cônjuge? Amamos, honramos, sustentamos, cuidamos, somos fiéis. Notem que para todas estas coisas aconteçam, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso atenção, é preciso compromisso, é preciso cumplicidade. É assim que os casamentos se estabelecem. É assim que eles permanecem. Estejam certos, quando os laços se quebram, quando os vínculos se desfazem, eles trazem sofrimentos. Eles trazem uma sensação de incompletude. Eu posso testemunhar disso. Talvez outras pessoas também possam testemunhar nesse sentido. Por isso, meus amados, essa noite nos traz um chamado de analisarmos com seriedade como estão os votos que nós, homens, fizemos com a nossa esposa. Estamos amando, honrando, defendendo, sustentando, cuidando e sendo fiel em todo o tempo? Como estão os votos que as mulheres fizeram para com seus maridos? Votos de amar, honrar, cuidar, ser submisso e fiel em todas as coisas, em todo o tempo em que Deus lhes der vida. Como estão esses votos, minhas irmãs, em relação aos seus maridos? Fizemos votos com os nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que se constitui no nosso galardão. O fruto do ventre é o nosso galardão. Nós prometemos aos nossos filhos criá-los na disciplina e correção do Senhor. Temos feito isso. Temos gastado tempo para ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Lembram-se de Deuteronômio capítulo 6? Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás no coração dos teus filhos. E dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitar e ao te levantar. E há duas coisas muito interessantes nesse texto. A primeira é um método de ensino. Ele deve ser um método em que nós caminhemos com os filhos e ensinemos aos nossos filhos enquanto caminhamos com ele. Mas lá em Deuteronômio 6, há muitos séculos atrás, estava o que alguns pedagogos estão ensinando hoje, a pedagogia da presença. Para que você ensine o seu filho assentado em tua casa, andando com ele pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar, você precisa estar presente. E muitas vezes nós confundimos presentes com presenças. Eu conheço muitos jovens que estão abarrotados de presentes, os mais bonitos, os mais caros, os mais sacrificiais para os pais que os dão. Mas esses presentes muitas vezes são compensações para uma presença que eles não têm.
Estejam certos, a presença é indispensável na vida dos seus filhos. Você, pai, se é filho de um menino, qual foi a última vez que jogou futebol com ele? Qual foi a última vez que você foi numa comemoração da escola? Qual foi a última vez que você gastou um tempo para sentar com ele e compartilhar da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você disse: filho, você sabe como eu entreguei minha vida a Jesus? Senta aí que eu vou te contar. Como foi que Jesus tomou a minha vida e passou a ser o Senhor do meu coração? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se fez presente em vez de simplesmente dar um celular para o seu filho para que ele se divertisse com coisas fúteis e sem importância que são exibidas nessa telinha viciante e nociva? Mães, qual foi a última vez que vocês se assentaram com suas filhas? Brincaram de casinha com suas filhas? Brincaram de boneca com suas filhas? Qual foi a última vez que vocês participaram de uma conversa com as suas filhas, ensinando desde pequenininhas as coisas do Senhor e as verdades de vida eterna? Qual foi a última vez? Qual a importância que, mães, vocês têm dado ao desenvolvimento emocional e espiritual das suas filhas e dos seus filhos? Qual foi a última vez? Houve um tempo em que eu assumi a responsabilidade de fazer algumas apostilas de uma famosa universidade de São Paulo. Me senti realizado. Estava concluindo o mestrado e fui chamado para fazer essas apostilas e gastei dias, e gastei noites, e gastei férias fazendo essa apostila. Me lembro que por 3 vezes consecutivas não fui nas férias de janeiro viajar com os meus filhos e desfrutar deles, porque estava fazendo esse material. Ganhei muito dinheiro, mas eu não sei onde ele está. Para ser muito sincero, sei. Consegui comprar 3 estantes de ferro para acomodar os meus livros, só. E o resto eu não sei para onde foi. Mas eu sei que perdi muito tempo precioso com os meus filhos. Um tempo de qualidade com eles. Um tempo que não volta atrás. Preste atenção, pais. Se nós não temos tempo para os nossos filhos, os formadores de opinião têm tempo. As pessoas que querem incutir neles as coisas deste mundo têm tempo. As pessoas que querem ensiná-los o caminho do inferno têm tempo. Aqueles que querem ensiná-los a ir para o caminho das drogas têm tempo. Se nós não paramos para ouvir os clamores e o choro dos nossos filhos, se nós não paramos para saber quais fardos eles estão carregando, tenho certeza de que alguém aparecerá para dizer: querido, você é meu brother, parceirão do meu coração, estou com você, estarei com você porque você precisar, se precisar, conte comigo. E é assim que alguém aparecerá. Talvez como pedófilo, talvez como um traficante, na vida do meu filho, do seu filho, da minha filha e da sua filha. Por isso, não descuidem da herança que Deus lhes deu. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre é o galardão que Deus nos dá. Cumpramos os votos que nós fizemos para com os nossos filhos. Como está nossa vida e os votos que fizemos para com Deus? Como está os votos que fizemos para com a igreja de Jesus Cristo? Como estão os votos que nós fizemos para a nossa esposa, nosso esposo? Como estão os votos que nós fizemos para os nossos filhos? Como estão esses votos? Estava preparando essa palestra, Deus falou muito ao meu coração. Falou sobre a responsabilidade de trazer isto aos irmãos, de compartilhar isso nesta noite. Certamente os irmãos, assim como eu, perceberam que muitas vezes não conseguiram cumprir esses votos ou esses compromissos como deveriam. E muitas vezes falharam
quando não deveriam, certamente. Mas eu quero dizer que a graça e a misericórdia de Deus muitas vezes transbordam sobre nós, e apesar das nossas fraquezas, falhas. Deus é o Deus que prometeu ser o nosso Deus, mas ser o Deus também dos nossos filhos. É aquele que prometeu fazer uma aliança eterna conosco, na qual nunca nos abandonará, e fazer uma aliança também com os nossos filhos, como este texto da palavra nos ensina. Então, se hoje, ao terminar essa palavra, ao terminar essa palestra, eu sei que eu estou sendo duro nesse último ponto, estiver no seu coração uma sensação de incompletude, uma sensação de, muitas vezes, ter falhado, ter fracassado, eu quero convidá-los a pensar em duas realidades bíblicas. A primeira delas está em João capítulo 2, versículos 1 a 11. As bodas de Caná da Galileia. Irmãos, se lembram? Houve um casamento, muitas pessoas foram convidadas e notem, Jesus foi convidado para esta festa. Uma festa judaica era uma festa pomposa, é uma festa em que nada poderia faltar, porque se faltasse alguma coisa, a sociedade condenaria os que estavam se casando à vergonha. Faltar, por exemplo, o vinho numa festa de casamento seria uma vergonha, uma ignomínia para a família e para os noivos. Mas eis que acabou o vinho naquela festa. E então foram procurar a mãe de Jesus. E a mãe de Jesus foi até ele e fez saber da necessidade daqueles noivos. E ela então disse aos anfitriões, disse aos garçons que serviam na festa: façam tudo o que ele ordenar, façam tudo o que ele mandar. E eu gosto muito quando vejo Maria apontando para Jesus e dizendo: façam o que ele mandar, façam o que ele ordenar. Jesus disse: olha, encham os vasilhames de água, encham as talhas de água. E eles encheram os vasilhames, eles encheram aquelas talhas de água, e ele mandou então que o mestre de cerimônias provasse do vinho. Quando o mestre de cerimônias provou do vinho, ele percebeu que era um vinho extraordinário. E quando os convidados passaram a experimentar aquele vinho, eles disseram: este é um vinho extraordinário. Olha que interessante, é muito comum, e olha a malandragem aí, é muito comum as pessoas servirem o vinho ruim, né? O vinho melhor, invertendo, o melhor vinho primeiro, para depois eles tomarem o ruim, porque ao experimentar o melhor, já estarão alterados e nem darão conta de que o segundo vinho é de pior qualidade. Quem já bebeu e quem já se alterou com o vinho, não importa qual é a qualidade do segundo vinho ou do último vinho. Mas vocês fizeram o contrário. Vocês serviram o vinho ruim primeiro, e este vinho é um vinho muito melhor. Este vinho de excelência, este vinho de qualidade. Meus amados, não queremos frisar aqui a questão do vinho simplesmente. Mas queremos frisar que este grande milagre de Jesus foi feito não simplesmente para que aquele casal não passasse por vergonha, não sofresse ignomínia, não sofresse a crítica, não passasse por um vexame social. Jesus fez esse milagre para demonstrar a sua glória. E Jesus fez esse milagre porque era convidado em um casamento. Jesus é o principal convidado do seu casamento? Ele é o principal convidado. Porque se ele é o principal convidado, se você percebeu que muitas coisas que deveriam não acabar, acabaram no seu relacionamento com sua esposa, que muitas coisas que não deveriam acabar, acabaram no seu relacionamento com seus filhos, eis que Jesus pode fazer o seu segundo estado muito melhor do que o primeiro. Eis que ele pode fazer do seu renovar de compromissos um novo início, uma nova história, um novo momento, de muito maior glória, de muito maior esplendor, de muito maior bênção, um momento incomparável no seu relacionamento. Por isso, nessa noite, que Jesus seja o convidado quando você renovar os seus votos com a sua esposa e com seu esposo. O convidado, o principal convidado, aquele que pode fazer do segundo estado
no segundo estágio, no segundo momento, uma nova experiência inigualável e incomparável. A segunda história está registrada, meus amados, em 2 Coríntios 3, 7 a 11. Lembram-se o que aconteceu quando Moisés, quando ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei? Ficou lá 40 dias, ficou lá 40 noites. Quando ele desceu, o rosto dele estava resplandecente. A glória de Deus estava estampada na sua face. E então, o povo de Deus se assustava ao ver o rosto de Moisés, não podia contemplá-lo. Foi necessário que ele colocasse um véu sobre a sua cabeça para ocultar aquela glória. Porque as pessoas não podiam olhar para ele e enxergar aquela glória que nele resplandecia. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai dizer o seguinte: esta glória era desvanecente, essa glória foi se apagando. Por quê? Porque o Espírito Santo não era uma dádiva permanente na vida e no coração das pessoas. Essa glória foi se apagando, foi diminuindo com o tempo. Ela desvaneceu. Então Paulo vai dizer algo muito importante: diferentemente é a glória que repousa na minha vida e na sua vida, porque esta glória diz respeito à habitação do Espírito Santo em nós. E esta glória não se desvanece. Esta é uma glória que pode crescer cada vez mais em intensidade, em brilho e em fulgor, à medida que eu e vocês andarmos no Espírito, à medida que eu e vocês formos plenos do Espírito, à medida que eu e vocês vivermos com intensidade, com veracidade, os compromissos que um dia nós assumimos com Deus. Deus nos fez seres relacionais. Não existem relacionamentos sem compromissos. E compromissos precisam ser renovados. Com toda a humildade, com toda a sinceridade, mas com toda a seriedade. E é para isso que nós seremos chamados nesta noite. E é isso que os nossos irmãos farão nesta noite. Renovarão seus compromissos diante de Deus, diante da igreja, um com o outro e com seus filhos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça comprometidos com Ele para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.